Precisamos formular nossa teologia, fundamentar a nossa fé naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse, porque se Ele não dissesse, a gente não saberia. Mas Ele disse, então nós podemos saber, nós podemos conhecer, né? Porém, devemos agora fazer um estudo mais aprofundado do que nós queremos dizer com isso, de que Deus falou. É por isso que a gente está nesse bloco da nossa EBD, é por isso que a gente quer aproveitar esse bloco para destrinchar um pouco mais essas duas palavrinhas, Deus falou. Então vão ter mais de 10 aulas para a gente falar disso, tá bom? Uma coisa muito importante também é que a realidade da comunicação divina permeia e sustenta toda a Bíblia. E que nós temos mais de 800 repetições na Escritura, só dessa expressãozinha ali, ó. Assim diz o Senhor. Isso nos dá uma segurança grande de que o Deus invisível se revelou. É por isso que nós podemos conhecer. E eu vou pegar só um capítulo da Bíblia nesse início aqui para a gente fazer um exercício, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 1. A gente vai fazer um exercício aqui em Gênesis 1, com base nisso que eu acabei de falar, nessa pequena introdução sobre por que fazemos teologia e o fato de Deus ter falado. Todo mundo abra a sua Bíblia aí, Gênesis 1. Isso. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu quero que na ordem, e se a gente pular algum aqui, eu dou as dicas, na ordem os irmãos me apontem a expressão Deus disse, ou Deus falou. A ordem dos versículos. Então eu vou começar com o primeiro versículo, vou falar a primeira expressão e depois é com vocês. Tá? No princípio Deus criou os céus e a terra. Então o primeiro, então Deus disse, está no versículo 3. Então Deus disse, haja luz. Qual é o próximo? 6. Falando sobre o firmamento, né? Separação entre águas e águas. Depois, 9. Falando sobre ajuntar as águas debaixo do céu em um só lugar, parecendo porção seca. E assim aconteceu. Depois, 11, isso. Que a terra produza relva, ervas, etc. Verdade. Depois, 14. Deus disse, haja luzeiros no firmamento dos céus. E aí se fez como o Senhor disse. Ele falou e veio a existência. Depois, 20. Que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim se fez. Deus criou, Ele disse e veio a existência. O que mais? Voltou, 22. Isso, 22. O que Deus disse em 22? Deus viu que era bom e Deus os abençoou dizendo. Então, Deus viu que era bom e abençoou dizendo. Sejam fecundos, multipliquem-se, enchem as águas, né? Enchem as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves e tudo mais. Próxima. 24. E Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais selvagens, animais que rastejam, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. O próximo. 26. E Deus disse, façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele deu domínio ao homem, né? Ele criou o homem, ele veio à existência, a imagem de Deus. O próximo. 28, e Deus os abençoou, a bênção e a fala de Deus acompanhada, ó, e disse, sejam fecundos, multipliquem, encham a terra, sujeitem a terra, tenham domínio. E o que mais? 29, e Deus disse ainda, Ele deu domínio, e Ele falou que eles podem comer de tudo, das ervas, que dão, tudo que dá semente, tudo que acha sobre a superfície da terra, todas as árvores em que há fruto, Deus dá tudo isso ao homem. E a próxima? Acabou, a próxima acabou. É que eu estava só vendo se vocês estavam ligados. Mas você viu tanto de referência
um tanto de referência a Deus disse, a Deus falou, e logo depois veio a existência. Veio a existência. No primeiro capítulo da Bíblia, já no primeiro capítulo, a realidade de que Deus fala, o Deus invisível, o Deus que é Espírito, fala e as coisas vêm à existência, já é uma realidade para nós. Então, por que a gente faz teologia? Porque Deus falou. E a gente vai mergulhar um pouco mais nessa verdade. Amém? Amém. Bom, espero que você grife aí na sua Bíblia esses textos para você ir lá e estudar no seu devocional, no seu estudo semanal, vai ser importante. Fazendo uma declaração a respeito da revelação, nós temos o seguinte, uma definição do Joel Bick. Deus se revela ao homem. Com absoluta liberdade, Deus comunica verdades que o homem jamais poderia descobrir por iniciativa própria. Tal revelação vem do soberano e único Senhor e é dirigida intencionalmente ao homem, criado originalmente à imagem de Deus, mas agora caído. Quando Deus se revela ao homem, Ele o faz por meio de formas humanas que o homem pode entender e receber, e ainda assim, tal revelação é glória eterna irrompendo no mundo do homem. Entendemos isso? Aprofundando isso que a gente acabou de ouvir aqui na leitura, eu trouxe um exemplo da confissão belga. Uma confissão que a gente já falou aqui, a gente já leu algum trecho dela, ela já foi mencionada, mas a confissão belga, tratando da revelação divina, ela mostra que a revelação de Deus, o Deus falar, pode ser dividido em duas formas básicas. E aí, para resumir, a confissão belga condensou isso em uma declaração. Presta atenção, o que ela diz? É uma declaração um pouco maior. Nós o conhecemos por dois meios. Conhecemos a Deus. Tá? Primeiro, nós conhecemos a Deus pela criação, preservação e governo do universo, exposto aos nossos olhos como o mais magnífico dos livros, no qual todas as criaturas, grandes e pequenas, são como as muitas letras que nos levam a reconhecer claramente os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20. Todas essas coisas são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. A confissão diz que esse é um jeito de Deus falar. Perceba que é grande, mas é um jeito. Deus fala, primeiro, através da criação, preservação e governo do universo. Isso é o que nós chamamos de revelação geral. A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, que é o nosso tema de hoje também. Aí ela continua. Segundo, Deus se revela, Ele se revela mais clara e plenamente por meio da sua santa e divina palavra. Tanto quanto para nós é necessário nesta vida, para a sua glória e para a nossa salvação. Aí ela complementa, mostrando o segundo jeito de Deus falar e se revelar. Ele diz assim, essa aqui é através da palavra, e aqui tem salvação. Aqui tem o desenrolado plano de Deus na história da salvação. E esse tipo de revelação é o que nós chamamos de revelação especial. Revelação especial. A gente vai ver um pouco mais no decorrer das nossas aulas. Então, a confissão belga, nos explicando e resumindo esse tema da revelação divina, traz essa declaração importante para nós. O Joel Bick, comentando sobre revelação, ele mostra que existe um aspecto da revelação que é uma aplicação do Espírito Santo aos nossos corações. Seria a iluminação do Espírito Santo aos nossos corações, o testemunho interno do Espírito Santo. É o Espírito Santo utilizando esses jeitos de Deus falar, essas formas de Deus falar e tornando isso eficaz a nós. Isso faz parte da nossa salvação. É quando a glória do conhecimento de Cristo brilha em nosso coração.
E a gente consegue ver, a gente se rende ao Senhor. Então o Joe Bick traz esse aspecto de aplicação, mas não seria uma nova forma de dividir as coisas, não. Mas eu acho que é importante a gente considerar que o Espírito Santo precisa ir lá e tornar as verdades de Deus, tanto do seu mundo quanto da sua palavra, claras ao coração do homem, para que então ele entenda. Ele não consegue compreender naturalmente, mas Deus se revela, Deus se mostra. E essa revelação é clara, né? Então é isso que eu queria que vocês entendessem nesse primeiro momento, ok? E então, vamos falar um pouquinho mais sobre revelação geral, que é o nosso tema, o nosso maior tema de hoje. Na semana que vem a gente vai também continuar falando sobre revelação geral, e só depois que a gente entra em revelação especial. Então vamos agora estruturar, organizar o que os irmãos falam, o que os irmãos falaram e algumas outras coisas. Revelação geral. Primeiro, a revelação geral, que também é chamada de revelação natural, revelação da natureza, coisa do tipo, diz respeito à revelação que Deus faz de si mesmo e que pode ser vista na natureza, na maneira como Deus conduz a história, ou seja, sua providência, e na própria constituição do ser humano. Isso que é muito importante. Na própria constituição do ser humano. O propósito dessa revelação não é redentivo, mas tem como objetivo demonstrar a glória de Deus como Criador. Por que não é redentivo? Porque ela não discorre sobre o plano da salvação. O sol está aí, ele está falando para você que Cristo morreu na cruz para salvar o pecador? Não, ele só está aí. Mas só por estar aí, ele já demonstra a glória de Deus, ele já mostra que existe um Criador. Mas, como o texto que o Paulo leu, eu não estou lembrado agora se ele leu esse versículo, mas está lá. Não há linguagem, mas ela se faz ouvir. Mas no sentido de que ela não explica, ela não discorre sobre o que Deus faz na salvação, mas ela testemunha. E ela faz isso porque Deus quis que fosse assim. Não é que ela é mais limitada, não, ela foi criada para ser isso. Ela foi criada não com propósito redentivo, mas como objetivo de mostrar, né, a glória de Deus. É isso que o Salmo 19 diz, é isso que o Romanos 1 diz. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus revela a sua divindade, seus atributos pelas coisas que foram criadas. Então, a criação é uma forma de Deus mostrar sua existência e sua glória às pessoas. Sua existência e sua glória. Então, nós devemos observar também, né, que a revelação natural ou geral, ela é sempre sobrenatural, no sentido de que parte sempre de Deus. Às vezes a gente acha que a revelação é geral, revelação geral, revelação geral, revelação geral. A gente se esquece de que ela vem do Senhor. E se ela vem do Senhor, ela tem que mostrar algo verdadeiro do Senhor também. É por isso que Paulo diz em Romanos 1 que os homens são indesculpáveis. Olha o termo que ele usa, indesculpável. Por quê? Porque a revelação está aí, está clara. Se ela não estivesse clara, eles não seriam indesculpáveis. Se ela não estivesse acessível, eles não seriam indesculpáveis. Mas eles são indesculpáveis porque a revelação está aí. Né? Mas. Deixa eu ver se está aqui. Ah, não está. Então vou ter que falar aqui. Mas essa revelação ela não recebeu esse atributo de revelar como Deus salva pecadores. Isso é para a revelação especial nas Escrituras, em Cristo Jesus, e que está testificado nas Escrituras. Eu gosto quando um autor diz que a revelação geral ela funciona como um alarme divino. E esse alarme dispara no coração do homem todas as vezes que o homem contempla algo que Deus fez. Seja na natureza, seja a providência na história, seja dentro dele mesmo. A consciência, o desejo de eternidade, a busca por um Deus, a busca pelo sentido da vida. E a revelação geral está aí. Toda vez que o homem busca ou vê, contempla essas coisas, o alarme toca. E ele demonstra que existe alguém por trás das coisas, existe um Criador, um artista, existe um grande Deus, poderoso e cheio de glória
por trás da história. Isso a gente pode ver tanto nas obras da natureza, como eu disse, tanto nos fatos da história, né? Até mesmo quando o homem questiona por que o sofrimento no mundo, se Deus é bom, por que existe sofrimento? Até quando ele faz isso, ele está soando esse alarme, ele está pensando em Deus, ele está querendo fazer alguma teologia. Às vezes a teologia vai ser ruim, mas pode ser que a teologia seja boa, mas ele só faz isso porque Deus se mostrou, porque Deus se revelou, porque nós somos teorreferentes. Lembram disso? Nós sempre estamos em referência a Deus, seja em adoração, seja em rebeldia. Até mesmo a consciência, como Paulo coloca lá em Romanos 2, a gente vai ler esse texto, acusa ou defende o ser humano. É como uma voz interior que diz que Deus existe, que testemunha que existe certo e errado, bem e mal. Quando o Salmo 14 diz assim, o insensato diz em seu coração, não a Deus. Ele está mostrando isso uma linguagem teológica, uma declaração teológica. Ele diz que não há Deus e ele tenta suprimir esse alarme que ecoa e que está ali firmado em seu coração. Entendemos até aqui? Sim? Sim ou não? Eu preciso que vocês caminhem comigo, tá? Vamos um pouquinho mais fundo. Eu só citei aqui alguns tópicos, eu vou entrar um pouquinho mais neles para a gente ver alguns textos também. Revelação geral na criação. Salmo 19. Abre a sua Bíblia. A gente já leu, mas vai ler de novo. É a palavra de Deus, então não tem problema você ler bastante. Salmo 19. Olha a revelação de Deus na criação da natureza. Esse é clássico, esse salmo, né? É maravilhoso. Vamos ler só até o 4. Abre aí. Esse salmo, deixa eu só fazer um comentário dele, ele é muito importante, irmãos, muito legal também, porque o salmista, ele coloca as duas partes da revelação de Deus no salmo. Primeiro ele começa falando sobre os céus, sobre a natureza, depois ele fala sobre a lei. Então, a partir do versículo 7, é só sobre a lei. Ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E aí ele vai dar um testemunho também sobre a palavra de Deus. É bem legal essas colocações. Mas vamos lá, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Olha o termo, discursa. Fala, um dia fala com outro dia, né? O dia segue o outro dia. E uma noite revela conhecimento. Olha que legal essa expressão. Revela conhecimento. A uma outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Agora, olha o outro verso. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ué, como assim? O salmista errou, né? Está dizendo que não há linguagem, não há palavra, não tem nenhum som. E depois ele diz, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras chegam aos confins do mundo. É nesse sentido que eu expliquei aqui, né? Ela é sim uma revelação, uma declaração do Senhor. Nesse sentido ela é uma voz, mas ela não é uma voz como a palavra de Deus é, que explica a ação de Deus, quem Deus é, seus atributos e a forma de Deus conduzir essa história. Então esse é um texto importante, né, sobre criação. Sobre providência, e aqui eu trouxe 3 aspectos, tá, da providência. A providência ela pode ser estudada como um ato de preservação de Deus, tá? Um ato de governo de Deus ou ato de concursos, concorrência. Já ouviu essa palavra? Concorrência? Se não ouviu, vai ouvir aqui agora. É um aspecto da providência de Deus. Preservação é o ato contínuo de Deus de sustentar a criação que Ele mesmo criou. A gente vê isso em outros salmos. Abra sua Bíblia, no 36. Versículo 6, olha só o que diz a palavra de Deus. 36, versículo 6. 36, versículo 6. É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Salmo 36, versículo 6. A tua justiça é como as grandes montanhas,
Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Irmãos, se Deus deixasse de preservar a sua criação, todo mundo morreria em 1 milésimo de segundo, para colocar uma escala de tempo. Sabe o ímpio, o incrédulo, que se levanta e diz que não a Deus? Se Deus deixar de preservá-lo, ele evapora. Só isso já é um testemunho de Deus. A preservação. Sabe quando a gente sai de casa e você sabe que você não vai levitar? Você tem essa confiança, não tem? A menos que você tenha ido lá no Harry Potter, lá em Hogwarts, feito alguma coisa estranha, mas você acha que você vai sair de casa, você não acha que você vai levitar, né? Isso já é testemunho de Deus, mantendo gravidade, as leis físicas, químicas do seu corpo, tudo. Tudo. Sabe quando você vai dormir e aí você fala assim, eu acho que amanhã o sol vai nascer, eu acho. E aí eu vou levantar, quando o sol nascer, eu vou trabalhar. Sabe isso? Isso já é um ato de testemunho de Deus, uma preservação de Deus. Só isso já é testemunho dele. Só isso já é testemunho dele. Mas tem mais, sobre a providência. Deus também governa. Esse lado de cá, abre em Salmo 97:1, e esse lado de cá, abre em Daniel 4:34-35. Aí esse lado de cá, lê. Salmo 97:1, bora. Reina o Senhor. Maravilha. E esse lado aqui, Daniel? Perfeito. Boa, boa. Domínio, reino, governo. Ninguém pode deter a sua mão. São todos os aspectos da providência. É Deus controlando e conduzindo a história. Nesse caso, é uma declaração de Nabucodonosor, depois ele ser humilhado pelo Senhor. E mesmo que veio da boca de Nabucodonosor, é verdade. E se está na Bíblia, é a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, é o aspecto de governo. E por último, o aspecto de concursos, concorrência. O que significa esse aspecto da providência? Significa Deus agindo através dos atos do ser humano. Então, irmãos, a gente olha para a Escritura e a gente vê que Deus age através dos atos bons. Presta atenção nisso aqui que pode confundir sua cabeça, tá? Deus age através dos atos bons dos homens bons. Homens bons no sentido de regenerados, tá? Não é que são bons naturalmente. Deus age através dos atos bons dos homens maus. Deus age através dos atos maus dos homens bons. E Deus age através dos atos maus dos homens maus. No final das contas, Deus age através dos atos do ser humano. Aí a gente pode ver isso em vários lugares da Escritura. Eu coloquei só 2 ali para exemplificar, o exemplo de José. Vocês lembram da história de José? José foi vendido pelos irmãos, José foi vendido como escravo, José foi caluniado, José foi para a prisão, José sofreu, e no final das contas ele vira e fala assim, vocês fizeram o mal, Deus o tornou em bem, para que se conserve muita gente com vida, ou seja, para que o propósito dele avance. Então, até nos atos dos homens maus, o Senhor está agindo, ele não se contamina com esses atos. Ele não
dele não provém nada do que é mal, mas de uma forma muito profunda, misteriosa para a gente, mas sábia, Deus age através dos atos do ser humano. E Faraó no Êxodo também. Num primeiro momento você vai ter assim, e aí Faraó endureceu o seu coração, né? E aí depois você vai ter, e aí Deus endureceu o coração de Faraó. Aí você vai ter as duas coisas ali. E aí Deus explica, eu estou fazendo isso por quê? Para quê? Para mostrar as minhas maravilhas. Para mostrar aquilo que eu sou no Egito. É Deus agindo através dos atos do ser humano. Ele avançando com o propósito da sua redenção. Texto importante é Romanos 8. Eu acho que eu não coloquei ali. Coloquei não. Romanos 8, 28, se eu não estou enganado. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esse termo cooperar já está incluída a ideia do juntamente. Mas eu gosto da ênfase. Duas traduções colocam essa ênfase. A CF, a Corrigida Fiel, e a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Traduz o texto desse jeito. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem das coisas, para o bem daqueles que amam a Deus. É essa ênfase de que as coisas juntas elas cooperam. Você não vai pegar uma coisa isolada e falar, tá vendo aí, ó, não tem sentido, tá vendo? Não vai ter mesmo não. Mas o que Deus diz é que na nossa vida, todas as coisas que acontecem juntas, aí sim, elas vão cooperar para o bem, elas vão cooperar para o propósito do Senhor. E por fim, destrinchando um pouco mais no ser humano, a gente tem revelação geral também. Abra sua Bíblia aí em Romanos 2. Romanos 2, sua Bíblia. Em Romanos 2. (15 a 16). Eu vou ler o 14 para fins de contexto. Tá? Diz assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem, por natureza, o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz isso. Aqui eu quero destacar o aspecto de que a revelação no homem, na própria constituição da Bíblia. E eu estou destacando isso aqui porque a Bíblia destaca isso aqui. A gente leu mais cedo, né? O homem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus e isso o distingue de toda a criação. Mas não é como se Deus criasse o homem e só revelasse a tua glória fora do homem. Não, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus implanta, tatua na própria constituição do homem algo sobre a verdade de quem ele é. Algo sobre a verdade de quem Deus é. Nesse texto, Paulo diz isso, a norma da lei no coração. Uma consciência que faz o quê? Como Paulo diz, defende ou acusa. Mostra a ele o que é certo e errado, o que é bem e mal, para onde ele se inclina e para onde ele deve se inclinar e para onde ele não deve se inclinar. Da onde que vem o aspecto de moralidade do ser humano, irmãos? Por que a gente acha que é errado bater, violentar sexualmente, roubar? Por que a gente acha que isso tudo é errado? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E isso foi tatuado em nosso coração. Aí você diz assim, pastor Jonas, mas aí tem tribos indígenas, tem aborígenes, tem não sei o que lá, não sei aonde, na Ásia, na África, na América, que eles não têm nenhuma moralidade não. Ah, é?
A Bíblia diz que eles têm. Aí a gente já vê casos e exemplos, por exemplo, de antropólogos, de sociólogos que vão e chegam em lugares que o homem não consegue chegar muito bem. E aí fala assim, olha, aqui eles não têm problema de matar outra pessoa, não. O problema deles é matar alguém da própria tribo. Ah, tá, então tá lá. Aqui eles não gostam de tolerar o fraco, não, mas se for da família deles, aí eles abrem uma exceção. Tá lá, tá lá. Todo homem tem, de algum jeito, de alguma forma. E tudo isso é o quê? É algo criado por Deus e revelado por Deus para se mostrar. Abra agora em Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Vocês que vão ler. Não sei se é um negócio que está embaçado ali ou se a minha visão está ficando ruim, gente. A minha visão está meio estranha. É, né? Obrigado, Charles, me salvou. A idade está chegando, né? Rapaz, eu tô cheio de cabelo branco aqui, Fábio. Meu Deus do céu. Leia o texto de Eclesiastes 3:11. Todo mundo junto, vai. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Isso eu gosto muito desse texto. Tem uma propaganda antiga, se você colocar no YouTube, você vai ver. Tem muitos exemplos, não vou citar esse. Sobre whisky, Johnny Walker. Aí você coloca lá, propaganda Johnny Walker, talvez você vai encontrar. A propaganda começa com um robô falando bem assim, nós somos assombrados pela eternidade. É muito legal. A propaganda. Nós somos assombrados pela eternidade. Se você ver a introduçãozinha do filme Troia, você vai ver Eclesiastes 3:11 sendo ecoado. O ser humano quer fazer grandes feitos para que seu nome não morra, porque nós somos assombrados pela vastidão da eternidade. Por que nós fazemos essas coisas, irmãos? Porque Deus colocou ela lá. E Ele colocou ela lá para que esse senso de eternidade, como eu coloquei ali, ó, está no latim, é só para você saber que aparece assim nos livros de teologia. Sensus divinitatis, o senso de divindade. Deus colocou isso lá para ser satisfeito nele mesmo. Quando o homem peca, as coisas são distorcidas, mas o homem não deixa de desejar. Só que agora ele deseja por falsos ídolos, ele deseja por essa terra. Ele deseja ser grande e fazer o nome dele aqui, sendo que ele foi criado para a eternidade. Sendo que o buraco é do tamanho da eternidade. Ele não pode satisfazer o buraco sem algo que não é eterno. Tudo isso, senso de divindade, norma da lei gravada no coração, consciência moral, é uma revelação geral de Deus na própria constituição do ser humano. Imagem e semelhança de Deus, moralidade, tudo isso é revelação de Deus, testemunha de Deus, dá origem ao que Calvino chamou de semen religiones, a semente da religião. Tudo isso assombra a nossa existência e nos faz perguntar, por que eu estou aqui? Para onde que eu vou? Do que eu sou feito? Qual é o propósito da vida? Isso faz a gente fazer essas perguntas. Você não vai ver um animal fazendo essas perguntas. Você não vai ver um animal assombrado com a vastidão da eternidade. O homem vai estar assombrado. Porque Deus fez ele para isso. Deus fez ele para isso. E tudo isso gera também esse desejo por religião, por se dobrar diante de algum Deus. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que nem é de um cristão, é de um romancista americano, que se suicidou em 2006. O nome dele é David Foster Wallace. Ele diz assim, não existe, nas trincheiras do dia a dia, não existe algo como não adorar. Todo mundo adora alguma coisa, não existe essa de ateísmo na prática. Se você não adora uma divindade de ouro e prata, você adora
o seu trabalho, você adora o dinheiro, você adora você mesmo, no final das contas. Mas não existe essa como não adorar. É muito legal também. É exatamente esse o ponto. Exatamente esse o ponto. Então, esse senso de divindade, a semente da religião, né, ela dispara quando o homem está diante da revelação geral de Deus, seja na natureza, né, nas obras da criação, seja na providência, dos três jeitos que a gente viu, seja no próprio ser humano. E aí, é por isso que Paulo diz, como o Roberto falou no início, eles são desculpáveis. Porque olha tanto disso. E essa verdade a gente vai estudar um pouco mais na próxima semana, do fato de eles serem indesculpáveis. Porque como Paulo argumenta em Romanos 1, os homens eles roubam a glória de Deus. O coração pecador faz isso. Ele suprime a verdade de Deus. A gente vai estudar mais isso na próxima semana, que a gente vai fazer um aprofundamento em Romanos 1. Suprime a verdade. A verdade está aí, está revelada. O que o homem faz? Ele suprime. E ele troca. Ele pega a mentira e coloca no lugar. Por isso que eles são indesculpáveis. E isso é ensino de revelação geral. É Deus sendo testemunhado claramente. Irmãos, tem um texto que me lembrei aqui, Atos 14, se eu não estou enganado. Paulo está pregando em Derbe, Icônio e Listra, e aí ele começa falando com as pessoas, ele diz assim, Deus deu para vocês estações frutíferas, Deus deu para vocês colheita, e Deus também encheu o coração de vocês de alegria. A alegria está no coração de quem não conhece a Jesus. Olha, é isso que Paulo está dizendo ali. Deus enchendo o coração de incrédulos de alegria. E por que Deus faz isso? Deus faz isso como um testemunho de si mesmo. Deus faz isso para se revelar, para se mostrar. Eles provaram disso, eles sabem algo de Deus. Romanos 1, próxima semana esteja aqui, você vai aprender mais sobre isso. Por fim, vamos ter algumas implicações dessa doutrina e finalizar a nossa aula. Eu quero abrir um pouquinho para perguntas. A possibilidade do conhecimento de Deus não é um problema do ponto de vista da revelação. Só pegando essa parte, revelação geral, Deus está aí. Ele se mostra. Então, conhecer a Deus do ponto de vista da revelação não é um problema. Porque Deus se mostra e Ele se mostra claramente. Segundo, implicações e preparação para a próxima semana. Deus é aquele que está em todo lugar e é simplesmente inescapável. Se é verdade tudo que a gente falou aqui sobre a revelação de Deus, não tem como você fugir dele. E quando o homem se volta para si mesmo, não tem como fugir dele. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Com a definição bíblica, né, nós precisamos então afirmar e concluir que conhecer a Deus, como a Escritura afirma, não é apenas possível, mas conhecer a Deus é simplesmente inevitável. Não é o Thanos que é inevitável. Você pensou nisso, né, Devar? Deus é simplesmente inescapável. Conhecer, a gente está aplicando isso aqui em um sentido restrito ao que a gente está falando, tá? A revelação geral. E vendo que Deus é simplesmente inescapável. O propósito pactual de Deus é o fundamento para conhecimento da realidade. Eu só posso conhecer qualquer coisa porque Deus é um Deus que se faz, que quer ser conhecido. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que se revela. Próxima semana, nós vamos entrar mais em Romanos 1. A aula vai ser basicamente Romanos 1. Eu vou abrir o texto, a gente vai ler o texto e eu vou explicar, trazer implicações. Vai ser uma aula mais exegética, mais panorâmica do texto bíblico, assim. Então eu vou ler, vou explicar e vou trazer implicações. E a gente vai falar disso aqui. A gente vai desenvolver o que está aqui. Aplicando um pouco mais esse tema da revelação geral de Deus falar através da sua criação, disso ser verdadeiro, disso fazer o homem indesculpável e o que a gente pode, então, fazer, o que a gente pode utilizar desse conhecimento. Tá bom? Deus, muito obrigado por esse dia e obrigado pela verdade que o Senhor se revelou. Cuida de nós, Senhor, e curva os nossos corações diante da revelação. Abençoa a nossa igreja enquanto nós caminhamos pela verdade revelada. Em nome de Jesus, amém.